paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 9 das lições bíblicas jovens, que tem como título A Realidade Bíblica das Finanças. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E na lição de hoje, lição de número 9, estaremos estudando a realidade bíblica das finanças. Então, meus amados irmãos, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos nesse trimestre, nós hoje vamos focar e falar sobre as finanças, falar sobre dinheiro. Então, o tema deste domingo, ele é bastante atual. Por quê? Porque este é um dos maiores desafios, vamos falar assim, que o ser humano tem enquanto está trilhando a sua vida aqui na Terra, e principalmente para o servo de Deus, que é lidar com os recursos financeiros. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo em que o dinheiro é largamente utilizado, onde a sua influência ele alcança todas as pessoas, quer as pessoas creem em Deus, quer as pessoas não creem em Deus, todas têm esta fonte de recurso, ou seja, quase todas, vamos falar assim, ou todas precisam dessa fonte de recurso financeiro para manter-se. Então, o dinheiro é uma constante na vida cotidiana, principalmente na atualidade. Entretanto, nós vamos perceber que na Bíblia Sagrada o Senhor Deus deu alguns requisitos, deu alguns critérios, deu algumas recomendações para a sua utilização correta. Então, é dentro deste contexto, tendo base em Deus, segundo a sua palavra, que nós vamos ver a importância do dinheiro na vida pessoal e também na vida familiar de cada um de nós. E como é que nós devemos adquiri-lo e os cuidados necessários que nós devemos ter para não nos tornarmos servos do dinheiro, mas que nós sejamos senhor do dinheiro, ou seja, o dinheiro não pode mandar nas nossas ações, nossos desejos, nas nossas buscas, mas nós que temos que ter o controle sobre os recursos financeiros. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o dinheiro e sua utilidade. Primeiramente, ele vai fazer uma breve história como o primeiro subtópico. Então, isso é necessário para nós entendermos a importância que o dinheiro tem. Por quê? Porque a gente vê ao longo da história da humanidade que, segundo historiadores e financistas, as pessoas que estudam essa parte relacionada à evolução monetária, à evolução de recursos financeiros ao longo da história da humanidade, percebeu que o dinheiro, ou seja, o dinheiro ele surge da necessidade de quê? De mensurar. O ser humano teve essa necessidade no princípio, por quê? Porque as coisas antigamente, nos tempos antigos, acontecia através de trocas ou escabo. Nós vemos muito nos livros de história e geografia falar de troca como escabo, que é a mesma coisa, são palavras correlatas. Então a troca era utilizada para que as pessoas pudessem ter os bens ou os serviços que necessitavam. Entretanto, como que seria essa mensuração? Por isso surgiu a necessidade do dinheiro, ou seja, se eu tenho 2 sacos de grão de trigo, o que vai mensurar de que esses sacos de grão de trigo que eu vou trocar por um item que eu estou precisando, vamos supor, eu estou precisando de azeite. Então, o que iria mensurar? Qual a equivalência do valor de 2 sacos ali de trigo para quantos litros de azeite? Então, como mensuraria isso? Então, entra nesta questão justamente o dinheiro, porque esse sistema de troca que existia anteriormente e existiu por um longo tempo, não tinha uma uniformização. Porque tinha que ter algo que representasse o valor. E este algo que representa o valor de equivalência de um item para o outro é justamente o
dinheiro. E foi com esta situação que surgem as primeiras moedas de metal, que no início elas foram criadas de metais preciosos e depois foram feitas de metais não tão valiosos, porque era ali uma representatividade de mensuração de um item para outro. Então, algo agora que deixou de ser feito através de trocas, de escabo, agora passou a ter um valor monetário, um valor com uma moeda, com o dinheiro ali, com a moeda, para trazer aquela representatividade da quantidade que valia cada item. Então, assim que surgiu a moeda. Entretanto, o tempo se passa e com o tempo agora surge o papel e o papel agora começa a representar alguns valores. Isso foi o que nós chamamos até hoje de papel, é o papel moeda. E hoje existem diferentes transações por meios digitais, é o dinheiro virtual, porque é advindo com o banco, principalmente na terceira revolução industrial, que nós chamamos de a evolução informacional, que começou ali os bancos agora a terem proeminência, a estar usando essa forma de dinheiro digital, ou seja, hoje nós muitas vezes não andamos mais com dinheiro físico. Por quê? Porque o dinheiro, a cada momento que se passa, surgiu da moeda, um metal, depois passou para o papel moeda e hoje está quase escasso essas transações com dinheiro vivo. É mais agora com justamente com essas transações digitais, que é justamente o segundo ponto que o autor vai falar sobre o valor do dinheiro, porque o tempo passa e o papel também passou a ser usado, como nós estamos falando, e hoje já acontece no Brasil, hoje tem o Pix. Hoje, muitas pessoas não andam mais com dinheiro na mão, com cartão na mão, mas ela precisa apenas de um aparelho de celular, que normalmente é o que nós andamos, um smartphone, e ali fazemos as nossas transações comerciais com relações a valor monetário. Então, tudo isso é o que aconteceu. Os modelos de transações monetários, eles estão evoluindo, eles mudam com o passar do tempo. Então, isso, meu irmão, vai acontecendo de forma bem natural. Entretanto, nós temos que ver como a palavra de Deus vai tratar deste assunto, porque até agora nós estamos fazendo um breve histórico, mostrando ali esta evolução do que aconteceu. Então, o autor vai encerrar este tópico falando justamente sobre um assunto bastante espiritual, porque nós até agora não falamos nada com relação ao que a Bíblia Sagrada nos mostra, as recomendações, nada, não falamos nada até agora. Então vamos adentrar agora justamente neste ponto, que o dinheiro, ele é também um assunto espiritual. Porque há pessoas que pensam que vamos falar de finanças, é um assunto carnal. Não, meu irmão. Não, na eternidade não seremos medidos com o que temos, como algumas pessoas dizem, no caso, e sugerem, para nós destratarmos e não comentarmos sobre esse assunto. É o que eles falam, e sim faremos aquilo que nos foi dado. Então, a nossa mordomia, esse ponto aqui ficou meio embaçado, mas nós estamos falando aqui que há quem pense que tratar de finanças é um assunto carnal. Pois para estas pessoas, como eu estava falando, na eternidade não seremos medidos pelo que temos, e sim pelo que fazemos, pelo que fizemos com o que nos foi dado. Então a nossa mordomia ela será cobrada com base no que recebemos de Deus para administrar. E isso deve nos motivar a entender justamente que o dinheiro ele precisa ser bem cuidado. E nas Sagradas Escrituras não são poucas as passagens que nós vemos Deus falando justamente sobre o dinheiro. E a mais conhecida e mais famosa é justamente a de Ageu, capítulo 2, versículo 8, que Deus fala que minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Em que contexto ele falou isso? Ele falou no contexto de calamidade, quando o povo regressa do cativeiro, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo é autorizado a regressar para a sua casa natal, e Deus dá uma ordem para aquele povo de construir primeiro o templo. Mas aquele povo, aquele pessoal que voltou, não tinha recursos financeiros. Aquele pessoal que voltou, meu irmão, não tinha condições de fazer um templo conforme o que fora destruído, que é o templo de Salomão. E Deus fala para o povo justamente isso: olha, minha é a prata e meu é o ouro. Se eu quiser fazer um templo de paredes
de ouro, de prata, de metais preciosos eu faço, porque tudo me pertence. Era isso que Deus estava falando para o povo, porque Deus pediu para que o povo subisse as montanhas, pegasse madeira e construísse o templo. Não estava preocupado na sua suntuosidade, não. E ele mostra isso justamente quando fala que ele é o dono da prata e ele é o dono do ouro. Então temos que entender isto, meu irmão. A Bíblia Sagrada está repleta. Jesus falou sobre Pedro para pagar o imposto dele e de Pedro. A parábola do bom samaritano fala justamente do valor monetário que tinha ali, a estadia na estalagem, os cuidados médicos. A gente vê também Jesus falando sobre a parábola da dracma perdida, que era um valor monetário. A gente vê também os trabalhadores da vinha, que recebiam o seu salário ao final do dia, a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, muitas passagens Jesus cita, inclusive no seu ministério, Jesus, ele tinha um tesoureiro, e esse tesoureiro, a Bíblia nos fala quem era Judas Iscariotes. E a Bíblia fala que ele pegava o que estava no dinheiro, porque ele tirava o que estava na bolsa, ou seja, o que Jesus recebia para o seu ministério, Judas roubava do dinheiro. Está em João, capítulo 12, versículo 6. Então, meu irmão, quando nós vamos falar de finanças, tratar de finanças, nós temos que entender bem que finanças, ele é um assunto espiritual. Jesus sabia da necessidade de lidar com o dinheiro enquanto esteve neste mundo. E a Bíblia nos fala sobre dinheiro para o crente saber utilizá-lo de forma correta. O segundo tópico vai falar sobre Deus e o dinheiro. A Escritura ela ensina muitos princípios relacionados às finanças, pois Deus, em sua sabedoria, ele sempre quis que nós administrássemos com inteligência os recursos que ele nos outorgou. Então, na introdução deste tópico aqui, vamos deixar 5 orientações bastante claras para que não passemos apuro. Então, observe as 5 orientações de introdução a este tópico para que nós nunca venhamos a passar por apuros, porque a palavra de Deus nos recomenda tudo isso que nós vamos falar aqui. Reconhecimento ao direito da propriedade privada. Isto está dentro dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos ele não proíbe apenas o roubo da propriedade do próximo, mas também o Novo Testamento ele condena a cobiça, ou seja, a pessoa cobiçar aquilo que não lhe pertence. Então, a Bíblia Sagrada reconhece o direito da propriedade privada. Isso não é coisa que veio do capitalismo, não, irmão. Isto é coisa que está nas Sagradas Escrituras. O reconhecimento da propriedade privada é algo que foi estabelecido por Deus. E tem um exemplo claro disso nas Sagradas Escrituras, que foi justamente quando Acabe quis o terreno da família de Nabote. Nabote não queria vender a sua parte da fazenda que estava junto ao castelo, porque pertencia a ele, era propriedade dele, ele não quis vender. Mas, como nós conhecemos a história, a esposa do rei Acabe usou de sua mente demoníaca para fazer com que aquele terreno viesse a pertencer ao rei Acabe, ou seja, um pecado terrível que cometeram, porque assassinaram um homem com testemunhas falsas. Então, meu irmão, a palavra de Deus ela reconhece o direito à propriedade privada. Esse é a primeira orientação. A segunda é que o sucesso vocacional e financeiro ele vem por meio do trabalho árduo e da competência, ou seja, dinheiro fácil, meu irmão, cego desconfia, como nós falamos no nosso ditado popular. Então, o dinheiro que vem de Deus, é bênção. Então, enriquecimento, meu irmão, que vem de Deus, este que é o enriquecimento que gera bênção nas nossas vidas. E esse enriquecimento não vem de uma hora para outra, não, vem através de trabalho e de suor árduo, como fala a palavra de Deus em Provérbios capítulo 6, do versículo 6 a 11, Provérbio 10, 4. Terceira orientação, os esquemas de enriquecimento rápido são tolos e conduzem à pobreza. Isso aqui é o contraste do que nós falamos anteriormente. O que vem rápido
é coisa muitas vezes que não vem de Deus, porque enriquecer de uma hora para outra, meu irmão, certamente não está fazendo algo que agrade a Deus. Possivelmente, né? Vamos falar assim, possivelmente, porque a pessoa pode ser agraciado com herança de um tio, de uma tia, de um pai, ou sei lá, de um avô distante que não conheceu e de uma hora para outra a pessoa fica rico. E isso não estamos falando desse caso, estamos falando de casos que a pessoa usa de artifício de enriquecimento de forma rápida, fazendo coisas contrárias à palavra de Deus. Então isso é pecado. E Provérbios 13:11 fala sobre isso. Quarta orientação: um estilo de vida extravagante resulta em pobreza. Provérbio 21:17. Então, meus amados irmãos, é o controle, é o domínio próprio, é a temperança, é saber usar com sabedoria aquilo que Deus nos dá, porque quando nós extravagamos, gastamos demasiadamente em uma área supérflua da nossa vida, vai chegar lá na frente que iremos precisar desses recursos para algo mais importante, não estaremos precavidos. E a quinta orientação é sábio poupar para o futuro. Aqui o autor vai citar justamente Gênesis 41, do 33 até o 36, possivelmente está falando aqui justamente sobre a história de José, ou seja, é guardar por 7 anos para ter nos 7 anos de escassez. Mas em Provérbios, Salomão também fala, Provérbios 6, versículo 8, fala que nós devemos ter com a formiguinha, que ela faz o que? Ela junta no verão os seus celeiros para quando chegar o inverno, ela não passar e não padecer de necessidade. Ou seja, isso é poupar, isso é guardar, isso é ter recursos para uma emergência, para um momento de diversidade, de calamidade. Então, temos que perceber isso. O primeiro tópico o primeiro subtópico deste tópico vai falar sobre dízimos. Neste ponto sobre dízimos aqui, nós vamos perceber que foi algo instituído por Deus, não na lei de Moisés, não, porque o dízimo ele teve uma instituição antes da lei de Moisés, porque nós vemos Abraão já no livro de Gênesis cumprindo e isto dando o dízimo ao Melquisedeque, ao sacerdote Melquisedeque, então, que representava ali uma figura de Cristo. Então, a lei, meu irmão, ela só veio apenas institucionalizar aquilo que Deus já tinha determinado, principalmente com Abraão, porque foi de Abraão que Deus fez uma grande nação. Então, o nosso primeiro pai na fé, Abraão, foi o primeiro a dizimar de forma, vamos falar assim, consciente, retribuindo ao servo de Deus, aquele que fazia a vontade de Deus, parte de seus recursos conquistados. Então, temos que entender isso, que é um assunto bíblico, está na Bíblia. O Novo Testamento ele não condena e nós muitas vezes podemos perguntar, mas por que o Novo Testamento não fala sobre questão, muitas vezes sobre esta parte de dízimo, de oferta dentro da igreja? Apesar que de oferta fala bastante, mas de dízimo não fala. Por quê? Porque era algo, meu irmão, que não precisava ser ensinado e combatido, porque não era um problema na igreja. Porque se você for perceber nas cartas, principalmente nas cartas paulinas, em nenhum momento Paulo vai tratar sobre dízimo, porque era algo comum que era efetuado sem nenhum problema, porque as cartas eram recomendações muitas vezes para solucionar problemas pessoais, problemas comunitários, problemas eclesiásticos, problemas de relacionamentos. Então essa parte de dizimar na igreja primitiva não era problema e não causava nenhum enfurecimento, nenhuma discordância quanto ao seu ensino, porque era uma prática comum. Então a Bíblia Sagrada não vai falar sobre isso, principalmente no Novo Testamento, porque é algo que era já praticado sem nenhum problema entre os cristãos primitivos. Então temos que entender isso. O segundo ponto é falar honrando ao Senhor, ou seja, em Provérbios 3:9 fala que honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, meus amados irmãos, Deus, ele honra aqueles que o honram. Deus, ele abençoa aqueles que abrem a sua mão para a obra, para o próximo. Então a Bíblia fala que eu devo honrar o Senhor com a minha fazenda, ou seja, com meus recursos, com aquilo que vem à minha mão. Eu devo fazer isso, porque o versículo 10 de Provérbio 3 fala, nós falamos do 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aí o 10 fala, e se encherão os teus celeiros
abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, quem honra o Senhor honra. Por isso, o Senhor falou: aquele que é fiel no pouco, eu no muito o colocarei. Ou seja, eu sendo fiel a Deus no meu pouco, Deus vai me colocar no muito, porque aquele que honra a Deus com as suas finanças vai ser abastecido, porque Deus conhece o íntimo do seu ser. E o terceiro subtópico vai falar sobre auxiliando os irmãos, ou seja, tudo aquilo que Deus nos dá. E quando Deus nos enche o celeiro, muitas vezes a gente quer esbanjar, ou seja, sobrou dinheiro a mais do que eu imaginava que nós vamos precisar. A primeira coisa, eu vou passear, vou jantar fora, vou curtir. E isso não é errado, não é errado, meu irmão. Mas o que nós estamos falando aqui é que nós também temos que entender que nós temos um compromisso para com os nossos irmãos. E que compromisso é esse? É ajudar aquele que está padecendo de alguma necessidade de natureza física. Vamos supor, fome, sede, vestimentas, enrolados por questões financeiras, que não foi causada pela sua extravagância, mas pela situação em que o país, a cidade, o município está passando. Porque a crise, meu irmão, ela vem. Vivemos em períodos cíclicos, em períodos muitas vezes que estamos em bonança, mas vai chegar um ciclo certamente de crise, e isso acontece. Por isso nós falamos nas orientações que nós devemos poupar dinheiro para quando chegar a adversidade, o momento de crise, nós temos ali um a mais, ou seja, guardado, que foi poupado justamente para passar por essa situação calamitosa. Então, é justamente isso que neste ponto o autor está falando, que as nossas recursos financeiros, eles também são para auxiliar os nossos irmãos. E nós sempre podemos ajudar, meu irmão. O pouquinho que temos é muito para outra pessoa. Então, o pouquinho que eu contribuir vai auxiliar o outro a suprir a sua necessidade. A Bíblia Sagrada nos fala sobre isso. Paulo, quando passa por Filipenses, para a cidade de Filipos, uma igreja que não tinha tanta abastança financeira, passava as suas necessidades, mas do seu pouco eles também tiraram recursos para ajudar os irmãos dele em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, que estava padecendo de necessidades, estava padecendo, irmão, precisando de auxílio. Então, aqueles irmãos pobres, que não tinham muitas vezes condição, tiraram do seu pouco para ajudar o outro, ajudar o próximo. Então, temos que auxiliar os nossos irmãos. A advertência contra o mau uso. Então, vai falar sobre contra a avareza e o cuidado com o enriquecimento ilícito. Aqui neste ponto, o autor vai falar que o dinheiro tem o poder de mudar o pensamento de uma pessoa. E quando tal pessoa substitui Deus pelo dinheiro, esquecendo-se de que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ela em breve se perderá. Ela em breve se perderá. Então, meu irmão, o que eu tenho que entender neste ponto aqui? Roubar pode trazer aumento para a minha renda? Pode, mas é pecado. E quem faz isso, a Bíblia é de forma enfática a falar, é ladrão. Receber propina também configura injustiça, ainda que traga riquezas, que traga status para quem a recebe. Isso a gente vê muito no mundo político ao qual nós estamos inseridos, dentro da sociedade em que estamos inseridos. Quantas pessoas usam de meios indevidos, de meios ilícitos, e estão enriquecendo, estão conseguindo até status na imprensa, está conseguindo riquezas, está aí fazendo nome a mundo afora, mas de forma ilícita. Então, meu irmão, temos que entender isso. O crente que tem funcionário, o crente que é patrão, ele deve entender que deve pagar o seu funcionário, porque o seu funcionário trabalhou e o trabalhador é digno do seu salário. Da mesma forma, se você comprou fiado, você deve pagar, porque isso, meu irmão, é agradável a Deus. A avareza, ela não pode fazer parte da vida de quem serve a Deus. O amor ao dinheiro foi justamente o que levou Judas a trair a Jesus Cristo. Ananias e Safira também foram golpeados com o quê? Com a morte, porque mentiram sobre o dinheiro que tinham. Acã, quando o povo entra ali em Jericó e está conquistando as cidades na terra de Canaã, roubam a capa babilônica, rouba
ouro, então estava roubando, é avareza, e o que aconteceu? Foi morto ele e a sua família. Geazi, o auxiliar de Eliseu, quando cura Naamã, Deus cura Naamã, e Naamã vai oferecer dinheiro a Eliseu, Eliseu não quer dinheiro nenhum, e Naamã está indo embora, Geazi vai atrás, em busca de benefícios, e o que aconteceu? É acometido de lepra, a lepra que saiu de Naamã passou para ele, por quê? Porque teve amor ao dinheiro. Então, meu irmão, temos que entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas enquanto nós estamos dizendo isso, nós não aqui estamos dizendo que há algo errado com a riqueza. Não, não há nada de errado com a riqueza. E nem ser rico é errado, não. Nós não estamos falando isso. Ser rico não é errado. Não há nada de errado com a riqueza. O mal acontece quando se coloca a sua confiança na riqueza, nos bens terrenos. Então, quando a pessoa faz isso, é porque deixou a ganância tomar conta de si, possuir essa pessoa. Então, quando isso acontece, as pessoas estão fadadas ao fracasso. Temos que compreender e entender isso, meu irmão. Então, vamos entender e compreender tudo isso que nós estamos falando, porque contra a avareza e o cuidado com o enriquecimento ilícito. Então, temos que ter cuidado com a avareza e com o enriquecimento ilícito. E observe uma coisa também. Na antiga aliança, em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18, vai falar ali do que acontecia muitas vezes no tempo passado. Pessoas que eram prostitutas cultuais, ficavam ali fazendo oferendas e ganhando muito dinheiro, porque eram procuradas e recebiam dinheiro pelos seus atos pecaminosos. E aquelas pessoas muitas vezes queriam oferecer para Deus parte do que recebia. E a palavra de Deus fala que Deus não aceitava. Pode ser homem, pode ser mulher que esteja no erro. A palavra de Deus fala assim, ó. Deuteronômio 23, 18. Não permitam que o salário pago à prostituta ou a prostituto por qualquer voto seja trazido à casa do Senhor seu Deus, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor seu Deus. E qual o princípio que Deus está mostrando aqui? Que Deus ele só aceita somente o fruto das finanças de um trabalho honesto e agradável. Aí você pode dizer, mas tem pessoas que vai lá e coloca o dinheiro lá quando passa a salva, coloca o dinheiro lá no seu envelopinho. Colocou o dinheiro, esse dinheiro, meu irmão, para Deus não é nada. Deus não recebeu a oferta. Deus não recebeu o sacrifício, aquela parte que foi feita. Por quê? Porque isso foi conquistado através de enriquecimento ilícito, através de um trabalho indigno que não glorifica a Deus, mas que é um servo das trevas, fazendo coisas que não deve. A mesma coisa acontece com o crente. Tem crente que acha que vai enriquecer de forma ilícita e vai retribuir isso a Deus, como se Deus fosse um Deus de barganha. E existem pessoas, meu irmão, nas igrejas que estão prosperando, estão no erro. Aí vai entrar aquela questão que fala lá em Hebreus. Hebreus fala que Deus ele castiga o filho a quem ama. Deus, ele instrui, ele castiga, ele mostra que está errado. Chegou o momento dessas pessoas ver um alerta à sua frente. Porque se eu estou praticando algo errado, se eu estou em algo delitoso, fazendo algo errado para obter lucros financeiros, e Deus não me corrige, é porque, meu amado irmão, essas pessoas possivelmente já estão fora do rebanho de Deus, certamente não são filhos de Deus, porque a palavra de Deus ela fala de forma bem clara que o Senhor ele castiga, ou seja, o Senhor ele corrige aquele a quem ele ama. Então a pessoa está na igreja fazendo algo errado e não é corrigido, é porque ele deixou de ser filho, ele perdeu a condição de filho. E muitas pessoas estão dentro das igrejas achando que Deus está com ele, que ele faz parte do rebanho de Deus, mas não, Deus não está com ele porque eles estão em pecado. Então Deus, muitos desses Deus já largou, Deus não está com ele, não faz parte mais do rebanho de Deus. Então temos que entender isto. Deus só aceita, meu irmão, recursos de fontes dignas,
fontes honrosas, fontes que glorifiquem a Deus e dignifiquem a humanidade, dignifique o homem como pessoa, como ser. Então, temos que entender isso. O autor também vai falar no ponto 2 que não seja fiador de ninguém. É uma recomendação também bíblica que a palavra de Deus nos fala. E essa é uma advertência, meu irmão, muito séria, para a gente não ser fiador de ninguém. E o que é ser fiador? É eu colocar a garantia de que aquela pessoa que está pegando um empréstimo, adquirindo um imóvel, adquirindo um bem, eu estou me garantindo que se aquela pessoa não cumprir com as suas obrigações, aquela dívida pode ser cobrada da minha pessoa. Então a Bíblia ela alerta que nós não devemos ser fiador de ninguém. Provérbios capítulo 6, do versículo 1 ao 4, fala sobre isso. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, faze, pois, isso agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Então, meu irmão, tem um problema que pode vir de escolhas mal feitas e impensadas por nós mesmos, pode, mas quando nos tornamos fiadores, nós estamos comprando a dívida de outra pessoa. E se ela não cumprir com suas obrigações, vai cair no seu colo. Aí vai vir perturbação, aperreio, briga na família, desavença. Por quê? Porque senão você que vai pagar o pato, ou seja, a dívida vai vir para você. Você não assinou, então você ficou na mão do estranho, ficou fiador do seu companheiro, deu a mão para ficar com o estranho. Então não aceite ser fiador de ninguém. Isso é uma recomendação bíblica. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. E com isso aqui nós não estamos falando que é pecado ajudar ninguém. Não, não é isso que nós estamos falando. Anteriormente nós falamos que o dinheiro que Deus nos dá é para auxiliar aos nossos irmãos. E quando nós falamos que eu não vou ficar fiador de ninguém, não é que eu estou dizendo que eu não vou ajudar uma pessoa, não. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Pessoas que estão passando por dificuldade, a Bíblia fala assim que nós devemos sim ajudar nosso irmão em Cristo. Devemos sim. Então temos que entender as situações. O que a Bíblia recomenda é que eu não devo ficar por fiador de ninguém, meu irmão, porque o ato de ser fiador coloca a pessoa que ajuda como total responsável pelo dinheiro que está sendo colocado à disposição justamente de quem está tomando emprestado, que não sou eu nem você, mas é a outra pessoa. Entendeu? Então temos que ter cuidado. E o autor também vai falar aqui, saiba lidar com os recursos que Deus dá. Isto é uma recomendação que até nós já citamos lá atrás também, que nós temos que saber lidar com esses recursos, porque Deus nos concedeu para nós administrarmos aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Então, nós precisamos aprender a guardar para o futuro. Nós citamos sobre isso, já citamos o texto de Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 8, que vai falar justamente sobre a formiguinha, que o autor bíblico ele fala que a gente deve olhar para os seus caminhos. Nós devemos olhar para os caminhos das formiguinhas e ser sábio igual a ela, porque a palavra de Deus nos fala que ela não tem nem superior, ela não tem nem oficial, ela não tem nem um dominador, mas ela prepara no verão o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Então aqui a Bíblia está nos mostrando que as formigas, meu irmão, ela junta comida na época que ela é mais abundante. E quando chega a crise, quando chega o inverno, elas já estão abastecidas. Então temos que entender que dificuldades financeiras constituem problema sempre presente, a menos que medidas sejam tomadas para colocar as finanças devidas em ordem. Se não tomarmos as decisões, as medidas corretas para colocar em ordem, a nossa vida pode desandar. Então temos que compreender isso.
O autor também ele comenta um pouco sobre cuidado com a falsa sensação de poder de compra. Aqui ele vai trazer um alerta justamente para as compras nos cartões de crédito, porque as compras em cartão de crédito muitas vezes dá a falsa sensação de que aquilo que nós acabamos de comprar não precisa ser pago até chegar a conta, até chegar o boleto. E o cartão de crédito, os irmãos que têm, que possuem, o que não tem, vai perceber isso com os seus pais, os seus responsáveis, seus familiares, que o cartão de crédito ele fala: melhor dia para a compra, tal dia. Na verdade, esse melhor dia é o pior dia, porque esse melhor dia que ele coloca para você é que vai vir daqui praticamente a 2 meses que vai vir aquela conta, ou seja, vai gerar justamente essa falsa sensação de que você não vai precisar pagar até chegar a fatura. Então, temos que ter cuidado com essa falsa sensação de poder de compra. E novamente falamos, não é errado ter cartão de crédito. Sabemos que o cartão de crédito facilita a vida de muita gente, mas eu devo ter controle dos meus gastos. E se eu não tiver controle, o que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa endividada. Por quê? Porque os juros dos cartões de crédito, meu irmão, eles são os mais altíssimos, os mais altos juros no Brasil é no cartão de crédito. Então, muito cuidado, meu irmão. Então, faça suas compras de maneira consciente. Compre no cartão e tente pagar sempre o valor total para não pagar juros na próxima fatura, senão isso vai causar uma bola de neve para você. Então, use-o, sim, com sabedoria. Então, concluindo essa lição, vamos falar que a forma como nós lidamos com o dinheiro vai mostrar quem está no controle de nossa vida. Não é errado ter recursos financeiros, desde que não sejam eles que mandem em nós. Nós falamos que o dinheiro ele tem essa capacidade de mudar o pensamento daquele que se deixa levar por ele. Por isso a palavra de Deus nos adverte que nós não devemos colocar o nosso coração nas riquezas, porque as riquezas elas são estáveis. Elas podem nos desviar dos propósitos divinos. Então, meu irmão, usemos o dinheiro com sabedoria, ciente de que prestaremos contas a Deus de nossa mordomia. Então, é bom que a pessoa que serve ao Senhor tenha uma vida financeira equilibrada. O autor ainda dá 7 conselhos que vão ajudar a seguir os padrões bíblicos a respeito do dinheiro. O primeiro conselho é: tenha seus gastos anotados, ou seja, eu só posso mensurar, eu só posso ter controle daquilo que eu conheço. Então, eu anotando, eu vou ter controle. Então, tenha seus gastos anotados. Use um caderno ou uma planilha, ou seja, organizando o seu orçamento mensal e com o que você gasta, para você ter controle, para saber aquilo em que está sendo gastado o seu dinheiro. Segundo conselho, use recursos extras para quitar contas, abater dívidas ou investir. Ou seja, no mês que sobrou um dinheirinho, está com a dívida, quita a dívida. O bom é você não estar devendo a ninguém. Então, os recursos extra, quando vem o 13º, as férias, o que fazemos? Quitamos as dívidas para não ficarmos em situações embaraçosas lá na frente. Quarto conselho: tenha cuidado com gastos desnecessários. Eu devo saber selecionar o que é necessidade essencial do que é necessidade secundária e devo priorizar as essenciais. Fazendo assim, eu vou estar sabendo controlar os meus gastos, então tendo cuidado com isso. Quinto conselho: tenha uma renda extra, ou seja, as pessoas que têm a possibilidade de ter uma renda extra, trabalhar no seu horário vago. É claro que tem que ter um momento de descanso, mas a pessoa que tem um período de trabalho um pouco curto e tem tempo de sobra, pode sim fazer uma renda extra, sei lá, fazendo coisas para vender, seja na culinária, seja vendendo objetos, alguma coisa que ele possa angariar dinheiro para ter uma renda extra. Se for possível isso, também é um conselho a ser seguido. Sexto conselho: tente adquirir o que necessita à vista, ou seja, fazer o pagamento à vista, porque normalmente quando vamos comprar alguma coisa, quando vamos pagar à vista, nós estamos deixando de pagar juros e muitas vezes conseguimos até um abatimento no preço, ou seja, o valor que está lá pode até reduzir um pouco porque o pagamento está sendo feito à vista. Então, se termos condição de fazer isso, que venhamos a fazer, pagar à vista, conseguindo todo o desconto necessário. Então, pesquise também os preços antes de adquirir um produto.
Não é chegar no primeiro local e comprar, não, fazer a pesquisa, fazer o levantamento dos orçamentos ali para ver aonde será melhor comprar. E o melhor para comprar é o que? É o mesmo produto com um valor menor. Então temos que fazer este levantamento. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando. A nossa lição 9 foi uma lição um pouco longa, né? Em comparação às demais, mas é um tema importantíssimo para a nossa realidade nos dias atuais. Então, nesta lição 9, nós comentamos a realidade bíblica das finanças. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.